19 de março de 2025. Quem vos sauda com a paz do Senhor Jesus Cristo é o pastor Valdir dos Anjos. Tema da lição esta semana: a igreja tem uma natureza organizacional. Leitura diária desta quarta-feira se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 25 ao 27. O apóstolo Paulo se envolvia em campanhas pela ação social. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Caia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Portanto, Paulo queria primeiro viajar para Jerusalém como mensageiro da caridade da igreja. Aprove aos irmãos de Macedônia e Acaia enviarem alívio financeiro, uma contribuição por intermédio do apóstolo Paulo aos santos em Jerusalém. Assim devem os filhos de Deus Assim devem ser os filhos de Deus, misericordiosos, porque a Bíblia diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Portanto, parece que os santos de Jerusalém estavam mais pobres do que os outros santos por causa da fome que prevaleceu por lá. Portanto, agora os gentios estavam extremamente em dívida para com os judeus e obrigados por uma enorme gratidão a ser muito generosos a eles. Do povo de Israel veio Cristo, os profetas, os apóstolos, os primeiros pregadores do Evangelho, bem como as Escrituras Sagradas. Os judeus foram rejeitados para que os gentios pudessem ser admitidos. Portanto, o mínimo que poderiam fazer era servir-lhes nas coisas materiais. O crente deve sempre estar apto para poder ajudar o próximo, estender as mãos aos necessitados. E me traz um texto em mente, que está em Amós capítulo 5, versículo 12 ao 14. Amós capítulo 5, versículo 12 ao 14. Eu quero ler contigo e juntos meditarmos num texto. Veja bem. Porque sei que são muitas vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligi os justos. O justo, tomai resgate e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, que for prudente, guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai ao Senhor. Buscai ao Senhor. Buscai ao Senhor. Versículo 14. Buscai ao Senhor. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor Deus dos exércitos estará convosco, como dizeis: aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecei juízo na porta, talvez o Senhor Deus dos exércitos tenha piedade do resto de José. A palavra do Senhor nos traz nesse texto, pelo teólogo Donald Stamp, um estudo dizendo: cuidando dos pobres e necessitados. Neste mundo onde há tantos ricos quanto pobres, frequentemente os que têm abastança material tiram proveito dos que nada têm, explorando-os
para que os seus lucros aumentem continuamente, como está em Salmos 10, verso 2 e 9, como está em Jeremias 2, 34, Amós 2, 6 e 7, e também Tiago 2, 6. A Bíblia tem muito a dizer a respeito de como os crentes devem tratar os pobres e necessitados. O zelo de Deus pelos pobres e necessitados, nós vimos por toda a Bíblia Sagrada. Não vai dar para eu falar todo o texto, mas vou fazer um resumo aqui para que você possa entender que nós só podemos servir a Deus servindo ao próximo. Só podemos servir a Deus servindo ao próximo. Deus tem expressado de várias maneiras seu grande zelo pelos pobres, necessitados e oprimidos. Primeiro, o Senhor Deus é um Deus e é o seu defensor. Primeiro, o Senhor Deus é o seu defensor. Ele mesmo revela ser o refúgio, ser deles o refúgio, como está em Salmos 14, 6, Isaías 25, 4. O socorro em Salmo 40, 17. Também ele é o libertador em 1 Samuel 2, 8. Salmo 2, 5. E provedor, como está em Salmos 10. Ao revelar sua lei aos israelitas, mostrou-lhes também várias maneiras de se eliminar a pobreza do meio do povo, como está em Deuteronômio capítulo 15, versículos 7 ao 11. Declarou-lhes em seguida o seu alvo global, somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra em que o Senhor teu Deus te dará por herança para a possuíres. Por isso, Deus, na sua lei, proíbe a cobrança de juros nos empréstimos aos pobres, como está em Êxodo, capítulo 22, versículo 25. Se o pobre entregasse algo como penhor ou garantia pelo empréstimo, o credor era obrigado a devolver-lhe o penhor. Uma capa ou algo assim antes do pôr do sol. Se o pobre era contratado a prestar serviços ao rico, este era obrigado a pagar-lhe diariamente para que ele pudesse comprar alimentos a si mesmo e à família. Durante a estação da colheita, os grãos que caíssem deviam ser deixados no chão para que os pobres recolhessem. Deus se importa com os pobres, Deus tem importância para com os pobres. Deve ser deixado para que os pobres recolhessem. Portanto, os cantos das searas de trigos especificamente deviam ser deixados aos pobres. Notável era o mandamento divino de se cancelar a cada 7 anos todas as dívidas dos pobres. Deuteronômio 15, 1 ao 6. Além disso, o homem de posses não podia recusar-se a emprestar algo ao necessitado, simplesmente por estar próximo do 7º ano. Deus, além de prover o ano para o cancelamento das dívidas, proveu ainda o ano para a devolução de propriedades, o ano do jubileu, a devolução de propriedade, que é o ano do jubileu, que ocorria a cada 50 anos. Todas as terras que tivessem mudado de dono desde o ano de jubileu anterior teriam de ser devolvida à família originária, como está em Levítico capítulo 25, versículo 8 ao 55. E mais importante de tudo, a justiça haveria de ser imparcial. Nem os ricos, nem os pobres poderiam receber qualquer favoritismo.